Olá, seja bem-vindo ao canal Os 5 Elementos. Agora faremos uma leitura aqui para você do elemento terra. Então, você pode ter escolhido este elemento por intuição ou por entender que você precisa materializar as coisas, né? As coisas que almeja, o que planeja, o que está no seu pensamento. Ou talvez você tenha escolhido devido ao seu signo, né? Quais são os signos aí do elemento terra? Touro, Virgem e Capricórnio. Vamos ver o que o tarô traz de orientação para você com relação a como você está neste momento, com relação às questões profissionais, aos projetos ou ao seu trabalho ou à sua empresa, caso você trabalhe de forma autônoma, ou ainda as questões familiares, né? O que o tarô traz de orientação. E estou aberta aqui a indicações, né? Sugestões de leitura. Então pode deixar nos comentários aí sugestões de leitura. Então, tarô, como a pessoa do elemento terra está neste momento, o que ela deve saber, de como ela deve proceder, ou que ela não está sabendo da situação. Qual a orientação de como ela deve proceder neste momento, diante deste fato. Com relação ao trabalho, qual a orientação com relação aos projetos, elemento terra. O que ela não está sabendo ou não deve agir, não deve fazer. Qual a carta-resposta, né, ou a carta de orientação de como ela deve proceder diante dessa situação. Qual é a orientação referente à família? Carta-resposta. Como ela não deve proceder ou que ela não esteja sabendo. E uma carta de orientação de como ela deve proceder. Gratidão. Então vamos às orientações do tarô. Como você está neste momento? Saiu como carta-resposta o As de Paus. As de Paus fala aí de um momento de ação, que é meio que o contrário do que eu te falei, de talvez você ter chegado aqui porque você não estava conseguindo materializar as coisas, né? Talvez não seja tão contrário, enfim. Uma situação de uma iniciativa, tem uma energia de iniciação aqui. E na questão do negativo, né, dessa situação, ou que você não esteja sabendo, saiu a carta do iniciado ou o louco, né? Enfim, aqui nessa questão, tanto o arcano o As de Paus, quanto a carta da iniciada, é como se fosse um projeto novo, algo novo que aparece na sua vida. E o louco, então, no negativo, é que talvez você esteja trazendo muita rigidez. Então, que você deva iniciar este seu caminho com mais leveza, tá? Com mais flexibilidade. Porque o louco, ele traz essa tendência da leveza, de quem não tem muita experiência, de quem não tem a experiência do caminho que está trilhando, porque é um caminho novo para ele, né? Então, traga mais leveza, não fique tão receosa, não fique tão receoso com relação a esse novo caminho, tá? E sim, a carta, o As de Paus aqui, vendo ela como positiva, você deve fazer esse movimento, você deve iniciar, tá? Não deve se manter contido, deixar de fazer. Faça, traga mais leveza, atente-se, porque como o iniciado pode ser assim, alguém que está levando as coisas meio que na curtição, não enxergando os perigos que possa ter naquele caminho. Então, vá,
com a leveza que são necessárias, as levezas que são necessárias, a flexibilidade que é necessária, mas também atente-se a algumas coisas que você, por não conhecer o caminho, você pode então estar se colocando em risco, tá? Mas faça o movimento. E como carta-resposta, como uma orientação de como você deve agir nesse momento de início para algo, tem aqui a carta do mago. O mago é falando aqui que você tem nas suas mãos tudo que você precisa para fazer acontecer. E essa é uma carta que, quando sai de forma negativa, ela fala de uma tendência que a pessoa tem de procrastinar, de deixar para lá, vou deixar para depois. E só que ela veio no positivo, então ela veio falando o seguinte: faça acontecer. Se você sentir que você precisa buscar por mais sabedoria, por mais conhecimento, faça isso então, mas faça acontecer. Você tem nas mãos todos os elementos para que as coisas aconteçam, tá bom? Então, essa aqui foi uma leitura de como você está neste momento. Então, pode ser algum projeto, algum trabalho, ou pode ser um estudo que você estava na dúvida se fazia ou não, e aí falando assim, olha, realmente, tenha cautela em alguns pontos que você identifica que possa ser um risco para você, mas não deixe de trilhar este caminho, e traga leveza para este caminho, seja leve, né, para o que você está iniciando, e não deixe de fazer. Na questão do profissional, ou para sua empresa, ou a empresa onde você trabalha, vamos ver quais as orientações. Saiu o Rei de Ouros. Rei de Ouros, rei geralmente é aquele que trabalhou pela conquista, o que vai para a guerra, né? Aqui tem uma cara muito sisuda, uma pessoa sisuda, alguém que está batalhando pelas conquistas, tá? Se é algo como autônomo, você conquistando cada vez mais o seu espaço, você conseguindo cada vez mais materializar as suas conquistas, né? Você trabalha muito por isso. No negativo, 6 de paus. Talvez esteja acontecendo aqui que para algum grupo, se você, por exemplo, trabalha numa empresa, algum grupo não gosta muito das ideias que você traz, não gosta muito das suas ações, né? Algo desconfortável aí. Um grupo de pessoas no seu trabalho se sentindo desconfortável com as suas ações ou com as propostas que você traz, tá? E qual seria a orientação do tarô para isso? O elemento de fogo, de ação também. A Rainha de Paus. A Rainha de Paus, ela traz essa energia de aquela pessoa que pega várias coisas para fazer e dá conta de fazer essas várias coisas. Não é uma pessoa que pega um monte e vai largando, não. É uma pessoa com essa atitude, com essa, sabe, multidisciplinar, né? Tem várias coisas. Eu pego um trabalho, eu também dou conta de fazer correr outro projeto, de orientar as pessoas, eu consigo ter uma liderança com isso. Então, essa carta, ela vem vindo no positivo, trabalhe bem a sua liderança, trabalhe bem as coisas que você coloca, se propõe a fazer, realmente ponha ação nisso, tá? Aqui forte tendência de você realmente conseguir concretizar as coisas na empresa ou no seu trabalho como autônomo através das suas atitudes, tá? Faça acontecer. Aqui tem muita energia de fato, mas existem pessoas aí que não gostam muito do que você está apresentando ou do que você está trazendo como proposta, tá? Identifique esse grupo de pessoas, né? Saiba como se proteger com relação a isso, ou perceba o quão isso pode ser comprometedor no seu trabalho. Aí vamos supor que você pense assim, bom, eu trabalho como autônomo, eu sou dono da minha própria empresa, não tenho essa questão, por exemplo, das pessoas não gostarem do meu trabalho, né, de um risco de pessoas, não tem uma equipe que não goste do meu trabalho. Então, de que forma a gente poderia entender isso aqui? Talvez clientes que você esteja ofertando o seu serviço, tem um grupo de clientes aí que não estejam muito satisfeitos com o seu trabalho. Então, vale a pena essa atenção,
De que forma eu posso melhorar isso? De que forma eu posso ser abrangente, trazer essa energia da rainha de paus? Alguém que traz essa configuração, essa estrutura de uma mãezona, uma pessoa que gosta de agradar as pessoas que lhes são importantes. Não é agradar qualquer forma, de qualquer jeito, me sobrecarregando, não. É uma pessoa que tem consciência e aquilo que tem mérito para ela é o que ela foca, o que ela coloca atitude, tá bom? Então, saia um pouco dessa situação do carrancudo, do proprietário que não se abre para as pessoas, não se abre para as mensagens que os clientes estão trazendo, né? E se propõe aí a ouvir essas pessoas. Ou se você trabalha numa empresa, talvez você esteja muito cara fechada, isso provocando aí um grupo, essa questão do não gostar, não estar bem com relação ao que você traz, tá? Talvez a questão de como você se coloca, se posiciona, talvez isso esteja aí afligindo, atrapalhando no seu trabalho, as suas relações. Com relação à família, o que nós temos aqui de orientação para você do elemento terra? Saiu como carta resposta o Cavaleiro de Espadas. Então pode ter aqui alguma coisa a ver com a fala, a comunicação, a criatividade, os pensamentos. No negativo, ou que você não esteja sabendo. O Rei de Ouros, o Rei de Pentáculos. Rei não, desculpa, Pajem. Pajem é alguém jovem, ou jovem na energia, ou falando aí de uma imaturidade. Do elemento terra, uma dificuldade de alguém de se movimentar, ou às vezes pode ser você mesmo, uma dificuldade de fazer, de dar um primeiro passo, né? Eu me mantendo aqui, não sei se eu faço, se eu não faço, isso dentro da família, isso dentro do âmbito familiar. Eu não sei se eu me pronuncio, eu não sei se, sei lá, eu não estou afim de fazer uma obrigação que seja dentro da casa ou dentro da família, uma certa imaturidade aqui de alguém, tá? E isso prejudicando na comunicação, isso criando atritos, conflitos, tá? Que saem simplesmente da questão do que se materializa, do que se percebe, as coisas indo para ainda além, para o mental, e isso ficando conflituoso e cada vez mais distante entre as pessoas aqui. E como carta resposta, uma carta de orientação do que você deve fazer, saiu o arcano da torre no positivo. Então, modifique, se isso é uma situação que você identifica que é você, uma postura de não vou fazer, ou não estou conseguindo fazer, não estou me colocando à disposição da família, modifique completamente esse seu jeito de agir. Porque isso aqui pode estar trazendo, quando a torre ela acontece e que a gente se agarra naquilo que a gente tem como crença, na verdade a gente vai para o buraco abaixo com a torre, tá? É essa informação. Então, se a situação é caótica, deixe o caos ir embora, não vá junto com ele. Deixe ir embora, deixe ir o que precisa ir para que você então traga novas atitudes, né, uma nova percepção das coisas, mude radicalmente o seu jeito de agir, de pensar dentro do contexto familiar, tá? Tem alguma coisa aqui que você realmente precisa mudar. Tanto a carta central, carta como resposta, o Cavaleiro de Espadas, como a carta da Torre, os dois são do elementos de ar, tá? Então, mude o seu jeito de se comunicar, mude os seus pensamentos, porque isso aqui, de uma certa forma, está prejudicando. Você tomando uma postura de um pajem, né, alguém infantil ainda, atitudes infantis, porque está no negativo, uma atitude infantil, turrona, que geralmente terra traz essa coisa do turrão, ou a dificuldade em fazer algo, a demora por fazer algo, isso pode estar prejudicando em muitos pontos a sua relação com a sua família. Então, mais atitude aí, né, terra? Bom, como eu já te pedi,
Deixe aqui nos comentários sugestões de leitura. Espero que você tenha gostado, que essa leitura ela tenha te ajudado de alguma forma.